Alô você! Vamos pregar aí mais o quê? Mais um título dos crimes contra a administração pública. Aqui eu vou copiar um grande amigo meu chamado Daniel Sena. Aqui não cai, aqui despenca. Aqui é questão certa de concursos públicos. Por quê? Dos crimes contra a administração pública. Pô, dos crimes contra a administração pública. Se você vai trabalhar na administração pública, naturalmente eles vão querer que você conheça os crimes que você vai praticar. Bem, a primeira coisa que eu vou bater para você é: quem é administração pública? Isso aqui você vai colher do direito administrativo. Bem, você tem administração pública direta e você tem administração pública indireta. Quem é? União, Estados, DF, município. Você tem as autarquias, fundações, sociedade de economia mista e empresa pública. Essas 8 pessoas são administração pública em si. Mas você vai ver que, por exemplo, o parágrafo 1º do artigo 327, que eu vou tratar daqui a pouco, ele trata também outras situações e considera o cara como sendo funcionário público. Por exemplo, uma entidade paraestatal não está aqui dentro, mas se o cara trabalhar numa entidade paraestatal, ele vai ser considerado funcionário público para fins penais. Mas calma, vamos por parte. O que eu tenho para dizer para você? Dentro do título 11, eu tenho o capítulo dos crimes praticados por funcionário público contra a administração em geral. Aqui é bem legal. Aqui a gente tem o peculato, a gente tem a concussão, a gente tem a corrupção passiva e vários outros crimes que são muito bons da gente tratar. Por quê? Porque cai bastante no concurso público. O capítulo 2, a gente tem dos crimes praticados por particular contra a administração em geral. A gente tem o capítulo 2A, que segue o mesmo sentido. A gente tem o capítulo 3, que é dos crimes praticados contra a administração da justiça. E temos o capítulo 4, dos crimes praticados contra a finança pública. Bem, o que a gente vai trabalhar agora? A gente vai entrar direto no quê? Nos crimes praticados por funcionário público ou contra a administração em geral. Ele começa no 312, que é o peculato. Mas antes disso, eu vou fazer uma introdução que é necessária. E a gente vai puxar essa introdução dessa explicaçãozinha aqui da administração pública. Você tem que saber o artigo 327 do Código Penal. É chamado uma norma penal explicativa, ou seja, ele não trata de crime. Ele explica quem é funcionário público. Ele explica quem é funcionário público para fins penais e o funcionário público por equiparação. E ele dá toda uma sequência para você entender quem é ou quem não é funcionário público. Então, a leitura desse texto aqui é fundamental. Bem, quando você for trabalhar nos crimes contra a administração pública, você vai ver uma coisa muito interessante. Você vai ver que eles são chamados crimes próprios. Aí você fala: Evandro, o que é crime próprio? Bem, crime próprio porque para cometer o crime, obrigatoriamente o cara tem que ser funcionário público. Aí você pergunta assim: Evandro, o particular pode cometer crime contra a administração pública? A resposta é que pode. O particular pode cometer crime contra a administração pública. Mas aí eu peço socorro ao artigo 30 da parte geral do Código Penal. Elementares e circunstâncias que se comunicam, nada mais é do que a comunicabilidade ao crime. Mas para eu não ficar indo lá na parte geral e acumulando na tua cabeça, você vai pensar assim: o particular sozinho não vai cometer esse crime. Ele sempre vai cometer esse crime quando estiver junto com o funcionário público e souber da qualidade de funcionário público. Exemplo: eu sou um funcionário público. Eu chego para o cara que é meu amigo, que é particular, e chego para ele e falo: olha só, vamos ali que nós vamos subtrair um bem da repartição, porque eu sou funcionário público e eu posso entrar e você me ajuda e a gente subtrai. Aí o particular fala: legal, eu sei que você é funcionário público e vou te ajudar. Eu entro na repartição, pego o bem e saio. Ou seja, eu particular, vamos responder por quê? Por crime de peculato. Agora, tem um negócio muito interessante. Não basta ser funcionário público, ele tem que usar a razão do cargo. O que diz usar a razão do cargo? Você tem que usar o cargo. O cargo tem que te facilitar de alguma forma para que o crime aconteça. Por exemplo, existe um crime que é o crime de concussão, exigir para si ou para outra, direto ou indiretamente, ainda que fora da função ou antes de assumi-la, mas em razão dela vantagem devida. O que é isso? Nada mais é do que o funcionário público quando chega lá e te extorque quando ele está de serviço.
O PRF para o cara e fala, olha só, meu filho, o negócio é o seguinte, se você não me der 100 reais, eu vou apreender seu carro. Ele está exigindo uma vantagem devida. Aí o particular vai dar a vantagem devida. Só o mero pedido do policial já configurou o crime de concussão. Agora, presta atenção, você já reparou que ele pediu vorazmente, ele exigiu, porque ele estava usando a razão da função? Isso. Agora, se o policial está fardado, está na razão da função, o particular para, ele saca uma pistola e bota na cara do cara e fala, me passa o dinheiro, aí não é concussão não, aí vai ser roubo. Por quê? Porque ele não utilizou nada da razão do cargo. Ele efetuou a subtração como qualquer um faria no caso concreto. Então, daqui para frente, qualquer tipo de exemplo, o funcionário público tem que ser funcionário público e tem que usar a razão do cargo. Mas o particular tem que saber que o funcionário público é funcionário para poder responder junto, senão não responde. Exemplo final. Eu sou funcionário público e o meu amigo não sabe. Eu chamo ele para a gente subtrair bens que estão dentro da empresa brasileira de Correios e Telégrafos. Eu sou funcionário da empresa brasileira de Correios e Telégrafos, eu uso a facilidade do cargo, mas ele não sabe que eu sou funcionário público. Resultado, eu respondo por peculato e ele responde por furto. Fica tranquilo que daqui para frente, quando a gente começar a trabalhar o 312 para frente, a gente vai dar muito exemplo sobre o concurso de pessoas, que é quando o particular responde ou não, e outros exemplos na sequência, tranquilo? Então vamos seguir aí para o peculato. Vamos começar agora com o peculato. Ó, não se apavorem com o peculato. Na verdade, o peculato eu posso dizer que é o maior crime que você vai ter daqui para frente. Os outros são mais simples, mais curtos, mais objetivos, mais fácil de você captar. Bem, o peculato, ele é bem interessante, porque, como eu disse para você, o peculato é um crime o quê? Um crime próprio. O cara tem que ter a qualidade de funcionário público, que o conceito está no artigo 327, que eu já te falei, e não basta ser funcionário público, ele tem que usar o quê? A razão do cargo, ele tem que se beneficiar de alguma forma, o cargo tem que dar alguma facilidade para que ele cometa o crime. No caput, que é a cabeça do artigo, onde descreve o crime, ele traz dois tipos de peculato. Na primeira parte, ele traz o peculato à apropriação e na segunda o peculato desvio. Se você descaracterizar a qualidade de funcionário público, a apropriação vira o crime de apropriação indébita do Código Penal. E o parágrafo 1º, ele vira o crime de peculato furto. Se você descaracterizar a qualidade de servidor público, vira o quê? Vira furto, que é o artigo 155 do Código Penal. Bem, como é que funciona o peculato apropriação, peculato desvio, peculato furto? É o funcionário público que de qualquer forma fica com a coisa para ele, para se beneficiar. Vamos aqui dar um exemplo por para que você entenda. O peculato apropriação é quando o cara já tem a detenção da coisa e permanece com a coisa, fica com a coisa para ele. Exemplo, imagine que você é um funcionário público e que você tem a cautela de um carro. Você é fiel depositário em razão da função do seu cargo, deram um carro para você conservar o cargo. O que você faz com o carro? Você pega o carro, leva para você e não devolve mais para a administração pública. Ou seja, o carro estava sob a sua posse, você levou o carro em razão do cargo e não devolveu mais. Vai responder por peculato na apropriação. Peculato desvio. Você desvia o dinheiro de alguma forma ou qualquer outro bem de alguma forma, mas não pega o bem e fica para você. Peculato furto. Amigo, peculato furto é aquele que você pega e efetivamente fica com a coisa para você. Evandro, eu estou com dificuldade entre diferenciar o peculato desvio do peculato furto. Cara, eu vou te dar um exemplo, né? Você acha que eu vou te deixar no limbo? Imagine o seguinte, o cara é caixa do Banco do Brasil. Ele é responsável pelo dinheiro que está no caixa. O que ele faz? Ele pega o dinheiro do caixa, porque só vão conferir o dinheiro na sexta. De segunda a sexta a responsabilidade é dele. Se der furo, vão dar na sexta. Ele pega o dinheiro do caixa no dia 10, porque a prestação do carro dele vence no dia 10. E ele simplesmente pega e utiliza para pagar o carro dele no outro dia, devolve o dinheiro. Ou seja, ele desviou o dinheiro, não ficou para ele porque ele devolveu, mas não interessa. O mero fato dele pegar o dinheiro já configurou o quê? Já configurou o crime de peculato, porque é um crime formal. Ou seja, com a mera execução do crime, o crime já está consumado. Agora, Evandro, no peculato furto, o que ele faz? Ele subtrai a coisa, enfia no bolso e fica com a coisa para ele. O que acontece com isso? Com isso, filho, se você fizer isso, você vai responder por peculato furto. Ou seja, você tem três tipos:
peculato apropriação, peculato desvio e peculato furto. O interessante é que o peculato apropriação e o peculato desvio, eles são considerados peculatos o quê? Próprios. E o peculato furto é considerado peculato impróprio. Por quê? Porque ele está no parágrafo 1º, tranquilo? Então, peculato não tem muito o que falar. Você sabe que se você, por exemplo, furtar, subtrair a coisa e tiver a qualidade, peculato furto, parágrafo 1º. Desviou ou se apropriou, caput. Agora, olha que interessante. O bem que está sendo desviado pode ser tanto bem público, quanto também pode ser bem particular. Como é que pode ser bem particular, Evandro? Simples. Imagine que você é um policial, você é funcionário público. Se você é policial, está com o carro apreendido, de repente, o que acontece? Você olha lá e fala, nossa, que legal, o particular não pagou imposto, o carro dele está dentro do galpão e os pneus do carro estão novinhos. O que eu vou fazer? Eu sou policial, vou subtrair os pneus do carro e vou botar no meu carro e vou embora para casa. Amigo, você é servidor público, funcionário público, crime próprio. Em razão do cargo, você foi e subtraiu alguma coisa, ou seja, você cometeu um peculato furto, um peculato impróprio. Só que o bem era o quê? O bem era particular que estava sob a cautela da administração pública. Quando o bem subtraído é ou apropriado ou desviado, é do particular que está sob a tutela da administração pública, recebe o nome de peculato malversação. Tranquilo? Legal, Evandro. Peculato está indo. Beleza. E esse parágrafo 2º aqui, Evandro? Peculato culposo. Cara, eu vou te contar uma história. Dentro do contexto. Eu era policial militar no estado do Rio de Janeiro há muito tempo, antes de tomar vergonha na cara e começar a estudar para concurso, graças a Deus, né? Depois disso foram 12 concursos que eu passei. Esses dias o cara chegou para mim, Evandro, você passou em 13. Não, a PM eu não conto. Tinha 5.000 vagas e 4.000 inscritos, então eu não conto ela. Tranquilo, mas não é o caso. O que acontece? Eu estava trabalhando na Polícia Militar e 2 colegas meus fizeram o quê? Pegaram os caras subtraindo fio de cobre, esses fios de telefonia, porque eles vendem o cobre e vale um dinheirão. Então o cara chegou lá, subtraiu e estavam colocando numa Kombi. Os policiais chegaram, os vagabundos deram no pé. Os policiais pegaram a Kombi cheio de mercadoria, apreenderam e levaram para o DPO, para o destacamento da Polícia Militar. O que eles foram fazer? Primeiro eles foram tomar banho, foram jantar, para depois levar para a delegacia. Amigo, os bandidos no Rio não são qualquer bandido não, bandido no Rio desafia. O que eles fizeram? Eles foram atrás, seguindo de longe os policiais. Os policiais simplesmente entraram para tomar banho no destacamento, eles foram lá, fizeram ligação direta e levaram a Kombi, cara. Olha só, eles subtraíram a Kombi que estava sob a tutela dos policiais. Amigo, o que o particular cometeu, esses 2 bandidos? Eles cometeram o crime de furto. Mas você já reparou que os policiais contribuíram de qualquer forma culposa para o crime de outrem? Sim, porque eles foram imperitos, imprudentes e negligentes. Deixaram o carro lá, o particular veio, o particular foi, pegou o carro, levou embora, os bandidos cometeram furto e eles, por negligência, imperícia ou imprudência, o crime culposo, contribuíram para o crime de outrem. E aí? Os policiais vão responder por peculato culposo e os outros vão responder por furto. Só que olha que legal, existe a extinção da punibilidade. Na época eu já estava estudando para concurso, eu cheguei para eles e falei assim, cara, aí eles, meu Deus, eu vou ser demitido, eu vou responder enquete, vou responder negócio, esse cara apavorado. Eu falei, cara, não precisa ficar apavorado, faz o seguinte, faz o empréstimo, você e seu colega, e paga, ressarce o prejuízo da operadora de telefonia. Aí ele, tá maluco aí que eu vou ficar mais quebrado ainda? Eu falei, não, cara, olha só. Se você, que é o policial, cometeu o peculato culposo, se você reparar o dano antes da sentença irrecorrível, ou seja, antes que transitar em julgado, fica o quê? Extinta a sua punibilidade. Agora, se você perdeu o prazo e reparar o dano depois de transitado em julgado é quando não cabe mais recurso. Aí vai reduzir a sua pena do quê? Da metade. Tranquilo? Cuidado com esses detalhes, o texto de lei é importante, mas você vê que a gente matou aí todo o peculato sem muito problema. E a gente vai acompanhando, botando alguma coisa acessória no seu material em PDF e vamos reforçar nas questões, tranquilo? Vamos passar para o próximo crime. Artigo 313, peculato mediante erro de outrem. Olha só,
O peculato mediante erro de outro, ele recebe um nome jurídico. Na verdade, cobram muito nas provas de concurso, tá? É chamado peculato estelionato. Só que o peculato estelionato, na verdade, ele não leva muito a fundo assim a ideia de estelionato, não. A doutrina colocou o nome, usa o nome se cair. Eu vou dar um exemplo para você de peculato mediante erro de outro. Bem, para ser peculato, na prática é crime próprio, o cara tem que ser funcionário público, mas ele tem que usar a razão do cargo. Cara, vou te dar um exemplo que você vai matar logo de primeira. Imagina o seguinte, Evandro, eu passei para a Polícia Civil do Estado do Rio de Janeiro. Porra, que lindo, o cara tá você lá, pistola na cintura, distintivo, tá trabalhando lá no Estado do Rio de Janeiro. Beleza, você tá na delegacia e vem uma velhinha de bengala lá e olha para você e fala: ô meu filho, é aqui que eu pago o imposto do INSS, que eu sou velho, eu quero pagar o imposto, eu tô com 10 mil para pagar o imposto aqui. Aí você fala: opa, você pensa, olha só, vem uma pessoa que ela, através de erro, ela está querendo me dar um dinheiro. O que eu vou fazer? Eu vou usar a minha qualidade de funcionário, que é própria, que eu sou funcionário público em razão do cargo, e vou continuar mantendo ela no erro. O que você faz? Não, minha senhora, é aqui mesmo. Aqui agora, se a senhora estiver lendo aí, ó, na verdade é a delegacia da Polícia Civil que recebe imposto do INSS agora da senhora. Pronto, esse é o nome. Vou dar um recibo na mão. Aí faz um recibo, a velhinha te dá o dinheiro, você dá o recibo, ela vai embora. Ou seja, a pessoa veio em erro e você manteve a pessoa no erro. O crime é próprio, você é funcionário público e usou a razão do cargo. Você vai responder por peculato mediante erro de outrem. Isso vai acontecer em qualquer exemplo onde a pessoa estiver em erro e você se beneficiar desse erro pela razão do seu cargo. Tranquilo? Bem fácil. Olha, existe aqui o 313A, o 313B, que poucas pessoas dão atenção para ele. Olha o nome do crime: inserção de dados falsos em sistemas de informação. O 313B, modificação ou alteração de dados falsos em sistemas de informação. Olha como é que funciona. Diferença está nos nomes, tá? No 313A é inserir ou facilitar a inserção. No B, modificar ou alterar. Mas não é aí que as provas cobram. Pode ficar tranquilo. A prova cobra nesses dois artigos texto de lei. No 313A, o funcionário é autorizado a fazer e ele vai e faz de forma diversa do que deveria ter feito. Tem uma finalidade específica. No de baixo, ele não tem autorização, vai lá e modifica ou altera o sistema de informação. Então tá aí os crimes, os dois tem que ser funcionário público. Dei o bizu que você precisa para acertar a questão no concurso. No 303B tem um aumento de pena no parágrafo único que diz o seguinte: aumenta-se apenas causar dano para a administração pública. Nesses dois artigos aqui, ó, você pode ver que aqui eu dei um exemplozinho, eu sempre trago você para alguma coisa mais pesada. Aqui, meu povo, se baseia no texto de lei que você vai acertar qualquer questão, tá? Lembrando dos detalhes que eu tenho que dar para você, ó. No 314 também é texto de lei: extravio, sonegação ou inutilização de livro ou documento, sendo que o funcionário público tem que estar com o livro na posse dele para poder fazer isso aqui. Texto de lei sem muito problema também. 315, emprego irregular de verbas ou rendas públicas. Aqui são rendas não previstas ou não autorizadas que a pessoa usa. Por exemplo, tem um dinheiro lá e o funcionário público, o secretário de obra do município, ele tem esse dinheiro disponível, mas ele tem que esperar a autorização do Tribunal de Contas ou do Conselho de Contas para poder usar. Ele não espera, vai lá e faz a pavimentação. Se ele fizer isso, ele vai responder por esse crime. Olha só, nesse crime ele não fica com dinheiro para ele. Se ele pegar e ficar com dinheiro para ele, é peculato. É peculato apropriação, se ele já tinha um bem, peculato desvio, se ele desviar, ou peculato furto, se ele subtrair. Agora, se ele pegar e der canal diferente à verba pública do que a lei determina, aí ele vai entrar no 315, emprego irregular de verbas ou rendas públicas. Agora vamos para um artigo muito importante, que é o 316, e esse você não pode ficar fora. Um dos artigos mais importantes que você vai ver aqui, na verdade, dois artigos mais importantes dessa categoria, que é dos crimes praticados por funcionário público contra a administração em geral: a concussão e a corrupção passiva. E é por isso que eu vou trabalhar os dois juntos, porque as questões, amigo, ele bate com força em você. Olha só o texto de lei: exigir para si ou para outrem, direta ou indiretamente, ainda que fora da função antes de assumi-la, mas em razão dela, vantagem devida. Aqui, solicitar ou receber para si ou para outrem, direta ou indiretamente, ainda que fora da função ou antes de assumi-la, mas em razão dela, vantagem devida. Aí ele mete uma vírgula e fala assim: ou aceitar a promessa tal vantagem. Ou seja, você tem aqui o verbo exigir
você tem aqui o verbo aceitar, você tem o verbo receber ou o verbo solicitar. A diferença entre um e o outro está nos verbos. Evandro, no verbo por quê? Porque o verbo é o núcleo do crime, é o que determina. Exemplo tosco. Tá, vou ficar até no meio aqui dos dois crimes. Olha que exemplo tosco. Eu sou policial rodoviário federal, então eu sou o quê? Eu sou funcionário público, estou em razão do cargo. Eu chego para o cara e falo, olha, me dá o dinheiro, senão eu te prendo. Pronto, está exigindo concussão. Chega para o cara e fala assim, ó, o negócio é o seguinte, se você quiser deixar uma cerveja aí, amigo, eu te libero. O cara vai e deixa 50, pronto. Solicitou, já está pronto. Receber, já viu aquela? O policial fica com aquela cara de bobo, o cara vai lá e passa a mão assim, se cumprimenta, deixa 50, o policial finge que nada aconteceu, o outro também não e vai embora. Recebeu? Já era. Ou aceitar. O particular fala pro cara, pô, vou te dar o dinheiro depois. O policial, legal, vou te liberar. Não pegou nada na hora, mas aceitou, já está configurado. Os crimes são formais. Pouco importa se a vantagem devida é chegar no bolso do funcionário. Ele recebendo ou não, o crime já está consumado. Não adianta chegar pro cara e falar assim, olha, me dá o dinheiro aí, senão eu vou te prender. O cara fala, eu não. Fala, então não quero mais o dinheiro. Já era. Solicitou, exigiu, recebeu, já era. O crime já está consumado. Bacana? Bem simplesão para você, tá aí a diferença. Então, a concussão não tem muito o que falar. Alguns falam assim, é a extorsão praticada pelo servidor público. Tá, se você quiser pensar assim, você pensa, mas o nome é o quê? Concussão, que é um funcionário público e tá o quê? Em razão do cargo. Tranquilo? Olha que interessante, cuidado para não confundir. O exigir, ele parece que é mais grave, e na verdade o verbo é mais grave mesmo. Só que a pena da corrupção passiva foi o quê? Foi reformada, e a da concussão permaneceu a mesma. 2 a 8. Corrupção passiva é 2 a 12. Parece que a corrupção passiva é mais leve na hora que você está desenhando o crime em si, a conduta criminosa, mas na pena ela se prova ser o quê? Mais grave. Eu não vou entrar em debate aí não, é isso aí que está no código, é isso que vale, e é isso que vale para você acertar a questão de concurso. Na verdade, você não quer aprender direito penal, você quer aprender a passar. Parágrafo 1º é muito bacana, aqui não tem aumento de pena, não tem nada, tá? O crime já entra socando pesado. Agora, na corrupção passiva, você tem um aumento de pena. O que é? O parágrafo 1º, aumento de pena é se o funcionário retarda ou deixa de praticar o ato de ofício em razão de aceitar, receber ou solicitar. Se ele deveria apreender o carro do cara e não apreende, por exemplo, ele tem um aumento de pena no parágrafo 1º. Agora, o parágrafo 2º é a corrupção passiva privilegiada. Cara, toma cuidado, porque a corrupção passiva privilegiada, você vai ver lá na frente, que ele se confunde também com a prevaricação. Mas eu não vou falar da prevaricação agora. Quando eu estiver trabalhando na prevaricação, eu trabalho junto a corrupção passiva privilegiada e faço a diferença para você, tranquilo? Vamos primeiro trabalhar a corrupção passiva privilegiada. Isso aqui é quando você está cedendo a pedido ou a influência de outro. Vou dar um exemplo? E vou dar um exemplo aqui pegando os 3 crimes. Imagine que aqui é um lago. Pessoal, vocês que estão de qualquer parte do Brasil, a gente tem um lago municipal aqui de Cascavel, cara, que isso aqui é uma coisa mais linda do mundo. E Cascavel é interior do Paraná, na verdade é a capital do oeste do Paraná. E aqui é a capital nacional dos concursos públicos, nego. É aqui que só tem nego fera. Bacana? Vem pra cá que você vai arrebentar. Olha só, aqui tem um lago municipal que você vai poder correr, que é a coisa mais linda do planeta, esse lago municipal. Ainda mais na parte da manhã, cara, o sol nascendo, puf, cara, quando você passar no concurso, cara, virei policial federal em Cascavel, o cara pode ir pra galera, você vai sofrer trabalhando, porque trabalha pra caramba que é fronteira, e quando você for descarregar aqui no lago, dar uma corrida, você vai ver que coisa linda que é. Aí tem o guarda lá, que é o guarda patrimonial. Se ele é guarda patrimonial, ele trabalha na prefeitura, se ele trabalha na prefeitura, ele é funcionário público, beleza, e tá trabalhando, tá em razão do cargo, fechou. Ele, eu vou chamar de funcionário público, se o A chegar pra ele e falar assim, posso pescar? E ele fala assim, pode se você quebrar meu galho e me der 10. Pronto. Solicitou, o crime dele é de corrupção passiva. Agora, se o B chegar para o funcionário público e ficar olhando para a cara dele com cara de assustado, o funcionário falar assim, aí, ou você me dá R$50 ou eu vou te prender. Opa, ele exigiu? Exigiu. Então ele vai estar cometendo o quê? Concussão. Agora, se o C chegar e falar assim, olha funcionário, o negócio é o seguinte, deixa eu pescar o funcionário. Não, porque estão fazendo o meu trabalho, sou funcionário público, estou em razão do cargo e assisti meia aula do online do Evandro. E ele falou que, se eu exigir, eu estou ferrado, concussão. Se eu aceitar ou solicitar, eu estou na merda, corrupção passiva. Mas eu não vou fazer nada disso, que eu assisti só meia aula, caiu energia lá em casa, eu me lasquei todo no online. Beleza. Amigo, quem mandou ele não assistir a aula toda, né? Se quebrou todo, olha só. Se você chegar, o C chegar e falar assim para ele, olha, eu
sou conhecido do prefeito. Aí ele fala, e aí? Não tem nada a ver, amigo. O prefeito manda lá e eu mando aqui. Aí, de repente, ele pega o telefone e fala, toma, é alguém querendo falar com você. O funcionário atende e fala, oi, chefe. Aí o prefeito fala, o negócio é o seguinte, você é meu amigo. Se você quiser deixar ele pescar, você deixa, mas aí é contigo. Agora, eu aconselho você deixar ele pescar. Opa, o que você faz? Você cedeu a um pedido ou uma influência do prefeito. Se você ceder como infração do seu dever funcional a um pedido ou influência de outrem, nesse caso que eu estou te dando o exemplo é do prefeito, o prefeito não te exigiu nada, ele só te influenciou. O que vai acontecer com você? Você vai responder por corrupção passiva privilegiada. Olha que legal, no mesmo caso concreto apareceu o A querendo ferrar a vida do cara, o B querendo ferrar a vida dele e o C acabou ferrando a vida dele porque ele não conhecia o texto de lei. Então agora vamos ver se não vai cair. Quando eu for dar o crime de prevaricação, o que eu vou fazer com você? Eu vou trabalhar o crime de prevaricação batendo ele com o crime de corrupção passiva, com o crime de corrupção passiva privilegiada e com concussão. E com mais uns 2 crimes, fazer uma diferenciação de crime para você não se arrebentar na hora da prova. Tranquilo? Então, pessoal, agora o que a gente vai trabalhar? Vamos trabalhar umas questõezinhas acerca desse tema aí. No peculato doloso, se o sujeito ativo do delito repara o dano antes da sentença penal definitiva, fica extinta a sua punibilidade. Aí, questãozinha boa, essa questão tá errada. Por quê? Porque no doloso não vale, nego, a reparação do dano até a sentença definitiva ou irrecorrível, do jeito que vem no texto de lei, só vale para o peculato culposo. Então, não vale a reparação do dano por o peculato doloso, só para o culposo. Muito boa questão essa daí. Se você caiu, filho, bota um papel vermelho na parede ali, que é pro sangue não aparecer, e bate a cabeça na parede, tá? Porque se você perder essa questão, você não quer passar no concurso. Vamos para a próxima. Funcionário público de férias que aceita uma promessa de recebimento de dinheiro para que, em razão do seu cargo, possa liberar um pagamento de uma multa para uma pessoa que tinha sido autuada pela fiscalização. Comete? Olha só, essa questão estava querendo te enganar. Na verdade, bateu direitinho na letra E, crime de corrupção passiva. Primeiro que o verbo está dentro da corrupção passiva, lembra? Aceitar, solicitar ou receber. Mesmo ele de férias, ele meteu uma vírgula e colocou em razão do cargo. É funcionário público está em razão do cargo. Pouco importa se o cara está de férias ou não. Então pegou a letra E aí, muito boa questão, essa daí é para fazer uma diferença. Mas olha só, esse tipo de questão você não pode errar não, filho. Esse tipo de questão você não pode errar. Se você errou a outra, eu mandei você bater com a cabeça na parede. Nessa, amigo, enfia as 2 mãos dentro da calça e pula da escada, porque é o único jeito, você não quer passar no concurso, correto? Vamos para a próxima. Para que o crime de concussão se configure, é necessário que haja a exigência de vantagem devida, mesmo que a vantagem não seja recebida, a mera solicitação da vantagem devida, o recebimento da vantagem devida, a aceitação da promessa de recebimento da vantagem devida, o retardamento ou a falta da prática do ato de ofício por parte do funcionário público. Bem, essa questão estava fácil. Falou em concussão, caiu em exigir. A letra A já estava pedindo você. E mesmo que não houver um recebimento, que o recebimento é mero exaurimento. Ou seja, crime de concussão, corrupção passiva são crimes formais. Só a mera solicitação na corrupção passiva ou exigência na concussão já gera o crime. Então a letra A estava fácil, são questões fáceis. Brinco com você aqui na aula, falo que você tem que bater com a cabeça na parede, pular da escada, mas não vai fazer isso não, né, filho? Se você fizer isso, outro vai ficar com a tua vaga. Uma questão de fila. Vou estar sempre junto com você, estou presente aqui, não tem enrolação na nossa aula, objetivo, qualquer material de apoio, dado a mais, eu jogo para você no PDF, que é para você chegar e arrebentar no dia do seu concurso. Então, filho, como a gente sempre fez aqui no Alfa, porque a gente está apaixonado em mudar a vida, você já conhece o nosso grito, eu quero que você grite daí também. Alfartano, força!